Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Reais e Sobrenaturais. E aí, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo beleza? Lembrando que se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixa o seu like, o seu comentário, com todo respeito, tá bom? O título de hoje do relato é Pacto com o Diabo. Essa história, ela é verdadeira, tá bom? Só frisando aqui que quem mandou, que quem conta essa história pra nós é um moço, tá? E se houver nomes, eles já estarão trocados, mas mesmo assim ainda não vou falar o nome dele, tá bom? Vamos dar outro nome aqui pra ele. Ela é um pouco longa, tá bom? Então já vamos logo começar com o relato, pra não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Olá, o meu nome é fulano, eu tenho 49 anos, eu sou morador de uma cidade tal, do estado de São Paulo, e gostaria, através desse espaço que me foi concedido, relatar uma experiência de vida na qual eu gostaria de compartilhar com todos, principalmente para quem pensa em fazer um pacto com o demônio. Para quem imagina que o demônio é alguma criatura assustadora ou tem uma aparência apavorante, está enganado. Nos 3 encontros que, iludido, eu tive com ele, eu pude observar e ter a falsa impressão de estar lidando com uma pessoa extremamente educada, elegante e bonita. Eu nasci em uma família humilde, mas eu sempre tive o sonho de ter grana, me tornar um milionário. Quando eu tinha 18 anos, se você não fosse um garoto bonito, dificilmente conseguiria arranjar uma namorada bonita. Pobre seria ainda pior. Na fissura de me tornar alguém rico e importante, eu resolvi fazer um pacto com o diabo quando eu tinha 19 anos. À meia-noite eu criei coragem, fui até uma encruzilhada em meio a um canavial e invoquei Satanás. Invoquei Satanás por 3 vezes. Esperei e nada. Repeti novamente o ato por mais 2 vezes. Esperei e nada. Então desisti e fui embora para casa. À meia-noite, passados 3 dias, eu fui a um barzinho bem conhecido aqui na cidade, que eu não colocarei o nome para preservar o local. Lá estava eu com os meus amigos, sentado em uma mesa que dava de frente para a rua, quando de repente chega um sedã de luxo. Para bem à nossa frente desce um homem, aparentemente ter uns 30 anos, bem vestido, com traje preto, parecia aqueles gangsters de filme do Al Capone, cabelos loiros, olhos azuis, muito educado, sentou-se ao nosso lado e ali ficou bebendo uísque até a hora em que fomos embora. Eu trabalhava de ajudante geral em uma fábrica de baterias e no outro dia cedo, logo que cheguei no trabalho, o mesmo homem da noite anterior adentrou no setor em que eu estava trabalhando e veio em minha direção. Seu olhar era tão penetrante que quase me hipnotizava. Chegou bem próximo e disse: Olá, Marcos. Os nomes são fictícios. Estamos aqui. Ouvimos o teu clamor. Eu fiquei sem entender. Aí eu fiquei sem entender nada. Então perguntei: Nós quem? Clamor? Para minha surpresa, ele deu um sorriso, colocando as mãos nos meus ombros, sussurrou em meu ouvido: Estaremos às 6 horas esperando por você. E foi-se embora. Trabalhei o dia todo, meio sem saber o que estava se passando, até que eu resolvi perguntar quem era aquele homem. No entanto, ninguém o tinha visto e nem sabia quem estava falando. Então caiu a ficha. Lembrei do pacto. Será? Pensava eu. Será mesmo o demônio? Eu saio do trabalho sempre às 5h45. E no caminho para o ponto de ônibus, o mesmo sedã da noite anterior parou do meu lado, abriu a porta lateral traseira e eu pude ver ao olhar para dentro do veículo o mesmo homem que me abordara na minha sessão de trabalho. Homem este que ninguém conhecia ou tinha visto, mas ele estava lá. Rapidamente olhei para o meu relógio e era exatamente 6 horas. Como ele mesmo tinha marcado,
Explicar o sentimento que senti naquela hora é difícil, porque nem eu mesma acreditava que aquele sujeito pudesse ser o demônio. Era uma mistura de dúvida, medo, curiosidade, mas como que seduzido pelo convite, eu resolvi adentrar no carro. Uma vez dentro do carro, o silêncio tomou conta do ambiente. Até que resolvi perguntar quem era ele e o que ele queria comigo. E a resposta foi: somos muitos. O que queremos? Queremos que você se junte a nós. Eu disse: muitos? Como assim? E como me juntar a vocês? E ele respondeu: este corpo é apenas um intermediário entre nós e você, pois somos uma legião. Eu e os meus irmãos queremos que você se junte a nós na servidão do nosso querido mestre Lúcifer. E em troca receberá todas as riquezas e gozará de todos os prazeres da terra enquanto estiver encarnado. Fiquei completamente anestesiado, pois eu queria sim fazer um pacto em troca de dinheiro, riqueza, mulheres. Mas quando eu vi que isso era realmente possível e que eu poderia estar negociando com uma legião de demônios a minha própria alma, confesso que me deu medo. E este medo me fez perguntar a ele: e Deus? Pois se você existe, obviamente que Deus também existe. E se eu der minha alma a você, como que fico com Deus? Quando eu morrer, eu vou realmente pro inferno queimar eternamente? E ele respondeu dando risada, meio que achando graça da minha ignorância em relação ao que era desconhecido para mim, mas parecia que eu tinha feito uma piada. E assim ele me respondeu: Marcos, a que Deus você se refere? Ao grande rival do nosso amado Lúcifer? Fique calmo, relaxe, pois tudo não passa de um grande jogo de xadrez. Lúcifer, o grande arquiteto, somente deseja o bem, a felicidade e o gozo pelo que é bom para os humanos. Seu rival, o outro, Deus, é quem é mau. Utiliza de tragédias e miséria para conseguir seguidores. Foi capaz de mutilar o seu próprio filho simplesmente para angariar fiéis. E quanto ao fogo eterno e o inferno, não passa de mais uma tática que ele usa para amedrontar seus rivais e inimigos. Será? Será que é? Sem palavras, apenas olhei novamente para ele e disse: o que você quer que eu faça? Ele somente me olhou e me deu uma pasta preta, daquelas executivas com os adornos amarelos brilhantes, e me disse para ir aproveitar o resto da semana. Mas pediu que eu abrisse a pasta somente em casa. Fiz como ele pediu. Desci do carro, fui para minha casa. Chegando lá, a minha curiosidade era extrema. Eu já não me continha. Fui correndo abrir a pasta. Para minha surpresa, a pasta estava completamente lotada de dinheiro. E um envelope grande dentro dele, um papel grosso, meio texturizado, de cor marronzada, tinha um cheiro ruim, parecia o cheiro de algo estragado, de carne estragada, mas não muito forte, assim, um cheiro bem sutil. Somente colocando bem próximo assim ao nariz que dava para sentir. Na época, se comparasse com o dinheiro de hoje, a quantidade de dinheiro que havia no interior da maleta equivalia a mais ou menos uns 500 mil reais. Guardei o envelope com o papel estranho e fui pra balada. Aquela noite eu era o patrão. Estava cheio da grana, me sentindo o máximo. Saí com meus amigos, bebemos, dançamos. Mais tarde nós fomos a uma boate, fechamos a casa e a orgia rolou solta. Parabéns. Sexo, bebidas, muitas mulheres, passamos a noite na gandaia. Passado alguns dias, eu já de carro novo, casa nova, vivendo uma vida de luxo, imaginando que eu já teria feito pacto com o diabo, só aguardando o que mais ele iria me dar de bom. Mas para minha surpresa, o pacto ainda não tinha se consumado. Naquele dia, por volta da meia-noite, estava eu deitado vendo um filme em minha cama, com as luzes apagadas, quando de repente eu vi uma pessoa em pé. Uma mulher.
parada bem na porta do meu quarto. Só dava para ver a sua silhueta, devido à luminosidade do aparelho. Tão grande foi o susto que quase que eu tive uma parada cardíaca. Trêmulo de medo pelo fato de ser pego de surpresa por alguém que teria aparecido no ar como se fosse um fantasma. Criei coragem, acendi a luz, olhei para a mulher, que por sinal era linda, sorridente, muito sexy. Mais calma, eu perguntei: quem é você? E ela me respondeu com uma voz suave, muito atraente: eu sou administradora do seu contrato, mas pode me chamar de esposa. Eu estranhei o nome, mas eu nem perguntei nada. Ela me pediu para pegar o envelope com o papel de cheiro ruim que estava na pasta, juntamente com o dinheiro. Não pensei duas vezes. Peguei o envelope, entreguei a ela. Ela pegou o papel que estava dentro, colocou sobre o criado mudo e foi se aproximando de mim. Ela era alta, de pele branca, cabelos lisos, bem preto, olhos pretos e uma cintura de dar água na boca. Muitíssimo cheirosa, pernas lisas, bem pretos, olhos pretos, uma cinturinha de dar água na boca. Muitíssimo cheirosa, pernas bem torneadas, rígidas, vestia um vestido de gala, de festa, longo, vermelho com os detalhes brilhantes. Se aproximou de mim e começou a me beijar. Eu, quase que hipnotizado e seduzido por um desejo inexplicável e ao mesmo tempo ainda com medo, né? Me entreguei e me deixei seduzir. Fizemos coisas que jamais imaginei que fosse possível de se fazer na cama. Eu imaginei sensações indescritíveis. E aquela noite eu experimentei o mais extraordinário sexo e o orgasmo da minha vida. Passamos a noite juntos e logo de manhã, bem cedo, por volta das 6 horas, eu escutei o telefone tocar. Acordei, ela já estava de pé, toda linda e pronta para sair. Mas o curioso e interessante é que com roupas totalmente diferentes do que ela veio na noite anterior. Sem noção de onde ela havia conseguido as roupas, mas curioso, procurei pelo vestido vermelho e não encontrei. Ela me olhou e disse: não vai atender a porta? Aí eu fui ver quem estava a me acordar aquela hora e o que queria. Quando abri a porta, um homem de uns 2 metros de altura, aparentemente uns 20 anos, bem vestido, logo foi adentrando casa fora e se sentando em meu sofá. Era em tanta informação para o meu cérebro que eu nem perguntava mais nada, só esperava acontecer. E lá do quarto veio a jovem pousa em minha direção, pegou minha mão direita, começou a chupar o meu dedo, o indicador era bem excitante. Até que olhei para baixo e percebi que seus pés estavam diferentes. Parecia feitos de ouro e tinha um formato de pé de cavalo, uma égua. Me assustei, mas não tive tempo para me afastar dela. Foi muito rápido. Ela mordeu meu dedo, fazendo um corte profundo com o dente, que naquele momento também tinha se transformado. Eram parecidos com dentes afiados de tubarão. Logo o sangue começou a sair, ela passou em meu peito, do lado esquerdo, pois eu estava ainda sem camisa, só de bermuda e de shorts. Ela fez um sinal parecido com uma cruz, mas de cabeça para baixo, no meu peito, com meu próprio sangue. E neste momento, o homem que estava sentado no sofá se levantou e o papel que eu citei anteriormente já estava com ele, que veio em minha direção e me pediu para que eu escrevesse com meu próprio sangue o seguinte: eu me entrego a Lúcifer. Desculpa, gente, mas eu não vou repetir essas palavras. Eu dei uma titubeada, mas eu não conseguia mais viver sem o conforto do dinheiro e cedi à tentação. Feito isso, eu senti no peito que aquele momento, sim, foi o momento derradeiro em que eu estaria entregando a minha alma em um pacto com o diabo. Continuando o relato anterior, feito como havia me pedido, eu escrevi e assinei o contrato. Assim que entreguei ao homem que estava parado de pé na minha frente, eu senti no amargo do meu ser que eu tinha feito algo maligno, do qual eu poderia me arrepender mais tarde.
O desejo e a vontade de ser rico e poderoso me consumia a ponto de não raciocinar direito. Então eu me entreguei aos sentimentos de luxúria, vaidade, ambição e poder. E quando pensei em dizer algo, aquele homem me olha profundamente nos olhos, sorri e vai embora. Vai embora. Me deixando extasiado. Eu não conseguia nem me mexer. Até hoje eu não consegui entender o que aconteceu comigo, pois eu queria falar, mas eu não podia. Eu queria me mexer, mas eu não conseguia. Enfim, eu fiquei paralisado diante da situação, sem ter qualquer reação. No entanto, meu cérebro fervia com inúmeras perguntas, dúvidas e questionamentos inexplicáveis. Assim que ele saiu pela porta, eu olhei para o lado, tentando ver onde estava a jovem Pusa, que tinha passado a noite toda comigo, mas ela já não estava mais ali. Tinha desaparecido, como se ela tivesse evaporado no ar. Foi então que eu comecei a sentir o meu corpo novamente e voltar a si. Percebi naquele momento que aquele homem era o próprio Satanás. Passando-se os dias, a minha vida caiu na rotina, até que um belo dia, passado mais ou menos 40 dias depois do ocorrido, eu recebi um telefonema de uma multinacional onde eu fui convocado para uma entrevista. Pelo telefone, deixaram bem claro que era de meu interesse e que eu deveria comparecer, pois se tratava de um acordo que eu tinha feito recentemente e era imprescindível que eu fosse. Claro que eu liguei os fatos, e fui até lá saber do que se tratava. Quando cheguei no local, a empresa, eu já fui logo bem atendido pela recepcionista que me levou uma sala de reunião, onde eu vi uma mesa arredondada, ovalada, enorme, umas 20 cadeiras em volta dela. Cada cadeira tinha um homem sentado, exceto em uma em que estava reservada para mim. Eles se dirigiram à minha pessoa pelo meu nome e me tratavam como se me conhecessem há vários anos. No entanto, eu nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas em toda a minha vida. O homem que estava na base da mesa levantou e disse: Fulano, sente-se, agora você é da família, e nessa família nós cuidamos um do outro. Me sentei, perguntei do que se tratava, tudo aquilo. Aí eu fui informado por eles, através de uma longa conversa, que aquela multinacional era como um hobby para eles, terem motivo para se reunirem quando quiserem. Esta multinacional talvez seja uma das maiores empresas do mundo, e ali estava eu, leigo, viajando em meio às inúmeras informações em um mundo novo, mundo este que eu nem imaginava existir. Todos eram muito educados, me deram um cartão de conta corrente já no meu nome e um extrato com a informação de que naquela conta tinha o equivalente a 5 milhões de reais depositados. E estava em meu nome. Meio sem entender, eu não consegui me segurar e perguntei: isso é pagamento pelo pacto que eu fiz? Todos me olharam com ternura, responderam que sim, e que era apenas o começo. Ganhei naquele dia um cargo na diretoria da mesma empresa, fui indicada a participar de uma loja maçônica nos dias decorrentes, eu fui apresentado a políticos importantes, empresários famosos, eu participei de festas da alta sociedade, eu conheci vários artistas que também tinham feito pactos, assim como eu. Tinha um salário de dar inveja, eu comprei uma bela casa, um belo carro, eu tinha condições de sustentar o que eu desejasse. O luxo fazia parte de mim e eu dele, e devido a ele eu conheci uma atriz bem conhecida e famosa com quem eu comecei a sair e me relacionar posteriormente, e posteriormente namorar. Mesmo escondido e não duvidando, e não divulgando para a mídia, estávamos namorando. Eu não vou citar o seu nome por motivos óbvios, Um dia eu fui levada a uma festa em Londres. Lá fomos a um local ermo, bem distante da cidade, em uma mansão daquelas tipos medievais. Chegando lá, tínhamos que colocar máscaras pretas no rosto, retirar toda a roupa para adentrar em um corredor que levava a um salão subterrâneo. Eles nunca comentavam o que acontecia em suas reuniões ou festas quando estavam lá fora, quando estavam fora delas. E eu estava curioso, aceitei, entrei no jogo. Quando eu adentrei o salão, eu percebi um ambiente bem luxuoso, agradável. Tinha uma cama redonda no centro, com uma mulher que estava de pé em cima da cama, mas com um lençol negro envolvido em seu corpo.
da cintura para cima, né? Da cintura para cima. Dava para ver o seu umbigo, do umbigo para baixo. Ela estava nua da cintura para baixo e envolta ao lençol negro da cintura para cima. Na altura da sua cabeça tinha um ferro que prendia os seus braços e estavam amarrados juntamente com o lençol. As únicas partes que podia se ver bem eram suas pernas e as genitárias. Sob uma luz vermelha, tipo aquelas luzes de um hotel, toda a iluminação do local era avermelhada. Em seu rosto, a máscara escondia sua feição. Em volta da cama tinha 5 homens. Nessa cama tinha 5 homens fortes, malhados, também nus e eretos. Logo que eles perceberam a minha chegada, começaram a ter relação com aquela moça que estava sob a cama. Fiquei olhando e fui convidada a participar, mas meio que envergonhado, mas ao mesmo tempo excitado, vendo aquela cena, né? Entrei na brincadeira. Todos penetraram ela e chegou a minha vez. Me aproximei e eles a soltaram e foram retirando o lençol que escondia a parte superior do corpo. Fiquei paralisado e chocado com o que eu vi. Aquela linda e excitante jovem era a pessoa com quem eu estava saindo, a atriz que eu citei anteriormente. Fiquei sem a reação. Aí ela veio, me beijou e sussurrou em meu ouvido: "Não é só você que tem os seus segredinhos." Aí os caras que ali estavam começaram a ter relação com ela enquanto ela me beijava. Acabou que entrei na orgia, durou a noite toda. Estou relatando este ocorrido para vocês entenderem de como eles controlam as pessoas e o mundo. É claro que o namoro acabou depois disso, né? Não tinha mais motivos para eu reclamar da minha vida. Eu tinha tudo que eu queria. Minha vida era regrada a sexo, luxo, poder. Quando falo poder, é ter condições e o poder realmente de dar opiniões e interferir tanto em questões políticas quanto financeiras. Políticas quanto financeiras do meu país, cujas consequências eram refletidas severamente na sociedade brasileira. Eu tinha acesso a deputados, a senadores, até mesmo a presidentes da época. Mais tarde, já com os meus 22 anos, cansado das vigias e da solidão causada pela futilidade das pessoas que só pensam em dinheiro, eu acabei conhecendo uma moça, uma garota de família e de princípios, diferente das pessoas que faziam parte do meu círculo de amizade. Porque me apaixonei e me casei. Eu tive 2 filhos lindos, mas eu vivi uma vida dupla, pois ela era bem religiosa e eu era um satanista. Eu escondi esta vida que eu levara. Ela nem imaginava que eu pudesse ser quem eu realmente era. Eu conheci ela aos 22 anos, namoramos 7 anos. Quando eu tinha 29 anos, nos casamos. Ela sempre quis ser mãe, mas eu não conseguia. Somente 11 anos depois do nosso casamento, ela conseguiu engravidar do nosso primeiro filho e 2 anos depois do segundo. Quando o meu segundo filho completou 1 ano, eu recebi uma notícia derradeira e macabra. Me informou que eu teria de sacrificar o meu próprio filho, em honra e adoração ao demônio, pois eu deveria provar o meu amor ao grande mestre Lúcifer, ou eu sofreria graves consequências. Neste momento eu percebi quem eu era e quão terrível e maléfica eram as pessoas com quem eu tinha me envolvido. Eu havia participado de rituais satânicos, mas nunca envolvendo uma criança. E pior ainda, meu filho que eu tanto amava. Sob pressão psicológica, mas resistindo, pois aquelas 2 crianças, os meus filhos, tinham mudado algo dentro de mim assim que nasceram. Eu não podia fazer mal a nenhum deles, então eu tomei a decisão de contar tudo à minha esposa, que reagiu da pior forma possível, mas muito religiosa e caridosa. Ela não me deixou, pelo contrário. Disse que se eu me arrependesse de coração, eu estaria livre daquele acordo do pai. Eu não pensei 2 vezes, eu quebrei meu compromisso com o demônio, deixei toda a minha vida do pecado no passado, fui buscar ajuda na igreja, a qual ela frequentava.
Com 3 semanas que eu estava indo na igreja, eu comecei a fazer caridade com o dinheiro que eu tinha ganhado de forma diabólica. Imaginei estar seguro ali. Pelo menos foi o que eu senti até receber a notícia que minha esposa tinha sido sequestrada. Passaram-se o dia, nenhuma notícia sobre ela, até que 2 semanas depois chegou a terrível notícia de que tinha encontrado o corpo dela e, segundo as informações de perícia, eles haviam esquartejado o corpo e utilizado ele para fazer um ritual satânico. Rituais do que eu já havia participado anteriormente. Senti na pele a mesma dor que eu causara em outras famílias anteriormente. Com muito medo que algo acontecesse com meus filhos, eu busquei ajuda em várias igrejas e nada. Comecei então a receber visitas diárias de demônios com formas de sombras negras que gelavam até a alma quando passavam perto de mim. Mal tinha me recuperado da perda de meu esposo, os meus 2 filhos adoeceram e eu precisei levá-los ao médico. No caminho, um acidente de carro acabou por ceifar a vida dos 2 e me deixar paralisado da cintura para baixo. Quebrei a coluna, perdi os movimentos da perna, fiquei preso em uma cadeira de rodas. Hoje eu vivo em uma cadeira de rodas, eu sofro pela perda da minha amada esposa, eu me culpo pela morte de meus filhos e sou atormentado diariamente por demônios que me fazem desejar a morte como alívio de tanta dor. Perdi todo o dinheiro que eu tinha e sou cobrado por sussurros demoníacos que assopram em meu ouvido. Você teve tudo que prometemos, dinheiro, luxo e poder. Agora estamos cobrando a nossa parte, aguardando o dia em que iremos buscar você. Peço a Deus que me perdoe e que este relato sirva de alerta para quem pensa em fazer a besteira que eu fiz. E aqui é o fim do relato. Uau!